proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência foi aprovada em agosto na Câmara Federal e recentemente apreciada em primeiro turno no Senado. O texto aumenta o tempo para aposentadoria, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, hoje em R$ 5.839, e estabelece regras de transição para os atuais assalariados, entre outras mudanças. O Tribuna Livre de hoje é com o vereador e presidente da Comissão Especial em Defesa da Previdência Social, Enio Brizola. Oi, vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, uma grata satisfação estar aqui contigo, Dani, fazendo esse importante debate aqui que a sociedade precisa estar bem informada, né, da evolução da reforma da Previdência. Bom, nós tivemos, né, apreciação em primeiro turno e essa pauta deve voltar já nos próximos dias para o Senado, né? O que essa reforma representa para os trabalhadores? Primeiramente, dizer que uma reforma ela é necessária, mas não essa que está aí. Esta reforma ela veio com o discurso de combater privilégios, mas ela tem um destinatário. O destinatário é a retirada de direitos que já começou acontecendo na reforma trabalhista, sob o discurso, sob a falácia de dizer que a reforma trabalhista geraria empregos, que aumentaria o desenvolvimento econômico do país, e não é isso que se vê. O que se vê é a precarização, o que se vê hoje são trabalhadores trabalhando sem registros e sem proteção previdenciária. Então, esta não é uma reforma que ela quebre privilégios, que ela acabe com privilégios, mas sim que ela retira direitos conquistados dos trabalhadores. A elevação da idade de mulheres, né, além de ser uma reforma que retira direitos, ela é uma reforma machista, porque a mulher tem dupla ou tripla função. Ela ganha menos que os homens no mercado de trabalho e agora ela tem a sua idade, né, elevada como tempo mínimo para 62 anos de idade. Esta é a maior covardia que está sendo feita, né, tanto pelos deputados homens ricos e senadores homens ricos, né, que estão fazendo esse crime, essa barbárie contra as mulheres. Então, esta não é uma reforma que interessa aos trabalhadores. Elevar também para 65 anos a idade mínima para os homens se aposentarem, aí eu fico me questionando, com 14 milhões de desempregados no país hoje, quem irá dar emprego para um idoso quando que o mercado de trabalho está mais seletivo, está mais restritivo e está mais precarizado. Então, retirar o direito das pessoas de ter uma velhice com dignidade é o maior crime que está sendo feito nesse país, e um crime contra os trabalhadores. Vereador, nós temos aqui o Jornal Zero Hora, né, da última quinta-feira, né, após a aprovação da reforma no Senado, que diz o seguinte: economia diminui após o Senado manter o abono, né? Tinha aquela economia inicial prevista pelo ministro Paulo Guedes de 1 trilhão, né? Ela foi sendo desidratada, como o termo que a imprensa vem usando. O texto original, tanto na Câmara quanto no Senado, mais no Senado, né? Mas a gente vê, assim, qual é o papel da imprensa, o senhor vê, na sua opinião, né? Colocando o abono salarial, que é o valor de um salário mínimo ao ano, né, para o trabalhador, como uma coisa que diminuiria a economia que o governo tem que fazer. Essa é uma imprensa que está comprometida com o governo federal, com o interesse dos banqueiros e com o interesse também, né, em resolver os seus problemas de dívida com a Previdência. Os grandes jornais hoje, a grande mídia, a Rede Globo de televisão, são um dos maiores devedores, né,
com a Previdência. Hoje nós temos, por exemplo, os maiores, incluídos nos maiores devedores, né, as 50 maiores empresas, as maiores empresas do agronegócio, devem mais de 200 milhões. Né? Isso a imprensa não aborda. Isso ela não coloca, né, como uma necessidade de saldar as dívidas dessas empresas para sanar o chamado déficit da Previdência. Então, o que se coloca então é a economia ela tem que ser feita nos cortes dos privilégios. Ora, um trabalhador que recebe 2 salários mínimos como média salarial no ano, ele não pode receber um abono salarial do PIS, que é o que nós estamos falando aqui do PIS/PASEP. E que vem de um outro fundo. E que vem de um outro fundo, que é o Programa de Integração Social. Né? Então, isso também dialoga, né, com a diminuição da necessidade de contribuição dos grandes empresários. Bom, quanto menos fundos nós tivermos, quanto mais estado mínimo nós tivermos, mais lucros nós teremos. Então, esta é a visão de mundo que os capitalistas têm, né, que o neoliberalismo tem, que é em cima dos trabalhadores, que deve ser feito a construção da riqueza deles. A escravatura no país, a escravidão no Brasil, ela já foi um meio de enriquecimento de grandes fortunas que não são taxadas também hoje no Brasil. E agora nós temos um novo modelo de escravidão, que é a escravidão moderna. Vereador, entre as principais mudanças, né, além da fixação do aumento, né, da idade mínima para aposentadoria, nós temos também a inclusão da média de todos os salários, né, da vida do trabalhador contribuinte. Isso também não vai impactar para a redução do valor que o trabalhador deve receber lá no final? Certamente, certamente, porque hoje o cálculo é feito sobre as melhores contribuições, sobre as 80 melhores contribuições do trabalhador. Esse cálculo ele mudará, ele será sobre todas as contribuições. Então, vamos pegar o meu exemplo. Eu comecei na indústria do calçado aqui em Novo Hamburgo com 13 anos de idade. Então, veja bem, eu era um menor, então eu ganhava lá menos que um piso, porque era um salário aprendiz. Todas essas contribuições, as mais baixas, mesmo que depois na minha vida profissional eu tenha passado por outras profissões, por outros segmentos, por outras cadeias produtivas e com isso também elevado o meu salário, isso não será considerado, né? Então será feita a média de toda a minha vida, né, minha vida trabalhista, assim. Então isso, claro, que vai impactar em um salário de aposentado menor, né, bem menor. E com isso diminuirá também, isso terá um impacto forte na economia, principalmente, né, nesses municípios que recebem, como Novo Hamburgo, temos muitos aposentados, muitos pensionistas, muitas pessoas que recebem também, né, só o pecúlio, enfim, isso terá uma redução de dinheiro circulando e com isso um impacto forte aí no mercadinho, impacto forte na pequena e média indústria. Então, enfim, o consumo diminuirá. Outra questão também que deve diminuir a aposentadoria é o tempo de 40 anos de contribuição para aposentadoria integral, né? Sendo que nós temos agora uma estimativa com a reforma trabalhista, a questão do trabalho intermitente, de que as pessoas não alcancem uma média de 18 anos, né, de contribuição. Como vai se dar essa conta? Essa fórmula, ela decreta, junto com a reforma trabalhista, o fim da aposentadoria. Será uma aposentadoria para muito poucos, porque hoje, né, com uma crise econômica, cada vez menos, e com o trabalho intermitente, as pessoas estão registrando o seu tempo na carteira do trabalho. Então, às vezes, durante um ano, a pessoa passa por 3, 4 registros profissionais, por 3, 4 empresas. Então,
isso é decretar o fim, né, na minha opinião. Né? As pessoas não vão mais conseguir se aposentar. Uhum. Nós tivemos aqui até promovido pela comissão que o senhor preside, né, que é a Comissão em Defesa da Previdência, 2 debates, né, de especialistas que vieram falar sobre a questão, e se falou muito no modelo do Chile, né, que era o modelo inicialmente pensado pelo ministro Paulo Guedes, e que se viu que não deu certo, né? E temos também, mas nesse meio tempo houve uma vitória que foi a retirada do modelo de capitalização que inicialmente entraria também na reforma, né? Como o senhor avalia essa retirada da capitalização e esse exemplo, né, do Chile que foi usado aqui no Brasil? Eu acho que eles não desistiram. É uma retirada estratégica. Eles voltarão com uma PEC paralela à capitalização, porque atende os interesses dos banqueiros. Nós já temos uma PEC paralela tramitando no Senado. Essa está né? sendo chamada a PEC da balela, porque tudo que não tem acordo que possa garantir a tramitação rápida da reforma da Previdência, da PEC 6, está sendo encaminhado para a PEC paralela, né? Então, isso que inclusive assim, inclui os estados e municípios, que hoje nós temos em torno de 5.400 municípios no país, em torno de 2.100 municípios têm o seu instituto próprio, né? E uma grande maioria dos municípios são vinculados à fórmula do INSS, e que hoje estabelece assim, direitos e cálculos previdenciários que nivelam o funcionalismo público nas 3 esferas. Hoje o privilégio está colocado dentro da PEC somente para determinados segmentos, como os policiais federais, que tem um acerto com o presidente da República, no sentido de preservar ali, inclusive eles com idade, né, um privilégio com 50 especial. anos, com uma aposentadoria especial. Veja bem, o que tem de diferente? O trabalho deles tem periculosidade de outros segmentos que têm periculosidade também, né? Então, isso, na verdade, é criar aqui segmentos privilegiados, não acabar com os privilégios, né? Então, esta é uma reforma de fato, assim, que ela não é democrática, que ela não é igualitária e que ela vai empobrecer a nação brasileira. Bom, além, né, o senhor já falou da questão da inclusão dos estados e municípios na reforma, e a gente tem também, né, noticiado pela imprensa uma reação, né, do ministro Paulo Guedes em relação ao Pacto Federativo, né? Se o Senado desidratar mais a PEC 6, isso vai impactar no futuro na alteração que eles querem propor para o Pacto Federativo, né, repassando a conta para os estados e municípios. Como é que se dá essa política, né, dessas ameaças, né, em relação aos senadores, e também da questão de liberação de emendas, né, para aprovação da reforma? Você veja bem, hoje eu vi uma matéria falando que o senador Reis aqui do Rio Grande do Sul conquistou uma emenda que vai garantir, né, a construção da ponte aqui do Rio dos Sinos. Como que ele conquistou isso? Isso não é uma conquista, né? Isso é uma troca, uma venda do voto dos trabalhadores para atrair uma emenda, né, para a região. É claro que a obra da ponte ela é necessária para desafogar aqui o trânsito na BR. Isso é importante para o desenvolvimento econômico. A infraestrutura é um integrante importante, é um item importante do desenvolvimento econômico, mas, porém, né, ela tem um custo, que o custo é o voto da reforma, a favor da reforma da Previdência. E cada senador, né, cada deputado, tá, teve aumentado as emendas parlamentares, que é algo antidemocrático,
que é algo que, né, consegue reeleger esses atuais, né, mandatários que nós temos, impedindo a renovação nas câmaras, no Senado. Então é a política do toma lá da cá. O que o Guedes fala é um negócio muito óbvio, diminuindo a receita, né, é óbvio que tem que repactuar, que alguém vai sair ganhando menos. E quem vai sair ganhando menos? Os estados dos quais seus senadores não se vendem, como é o caso, né, de alguns senadores do Nordeste, que é o índice mais alto de senadores e deputados que rejeitaram, né, que rejeitam esta reforma, né, da Previdência que, né, que ela só acaba com os direitos dos trabalhadores. Então, a velha política se manifestando. Não tem nada de novo na política, é o mais velho do mais velho que estamos vivenciando hoje no nosso país, que é a velha política do toma lá da cá. Vereador, voltando à questão da PEC paralela, né, que além da inclusão dos estados e municípios, prevê também o fim das isenções previdenciárias para as entidades filantrópicas, né, e um regime simplificado de tributação para pequenas empresas, entre outras questões que o senhor falou que não teve acordo, né, para o texto principal. Isso vai ser votado daí ao inverso, primeiro no Senado, depois vai para a Câmara. O senhor acredita que essa PEC paralela vai passar? Eu acho que todos os esforços que o governo vem fazendo, que os defensores dessa reforma vêm fazendo, é pela aprovação da PEC 6, que é, né, o texto que foi enviado da Câmara para o Senado e que o Senado, né, está alguns acordos, né, para serem votados, para ter tramitação, para não ter bloqueios na votação. Então, a questão do abono é uma migalha que foi dado assim nesse acordo para poder evoluir a PEC. A PEC paralela, ela vai ser, no meu ponto de vista, um debate a mais longo prazo. Se não for, né, e aí que vem a possibilidade dela ser incluída a questão, né, da bancarização das aposentadorias, né? Então, aquele projeto que eles retiraram essa parte, né, da capitalização, que é o exemplo que aconteceu no Chile, que empobreceu as pessoas. Hoje pouparam uma vida toda e quando vão recebem menos que um salário mínimo lá no Chile. É um exemplo que não deu certo lá e não deu certo em lugar no mundo. Porque se isso tivesse dado certo, é claro que a Europa já teria feito. É claro que o mundo já teria feito. Porque se fosse uma experiência exitosa, que qualificasse a vida do povo. Então, se a Europa não fez, se outros continentes não fizeram, é porque, né, não é bom. Bom, mas o fato é que a população está envelhecendo, né? E o senhor falou no início do programa que sim, é necessária uma reforma. Qual seria a reforma ideal, na sua opinião? Reforma ideal, na minha opinião, é uma reforma da qual todos paguem, né? Não podemos admitir que o agronegócio não pague e que uma instituição aqui que presta serviços assistenciais, que prestam serviços de acesso gratuito à educação, né, tenham que começar a pagar em decorrência do grande negócio, né? Então, a reforma que eu penso é que todos paguem em dia a Previdência, que não haja mais tolerância e que haja prisão de quem não, né, de quem recolher dos seus trabalhadores e que não repasse, como é feito hoje, né? Inclusive, milhares de trabalhadores hoje são prejudicados porque as empresas vão à falência e esse dinheiro que era para ser repassado para a Previdência ficam sendo usados aí para outras finalidades pelos empresários. Eu penso sim que nós devemos discutir sim as questões de idade, né? De idade, mas que ela não seja somente para uma camada da sociedade,
Quem é que ganha com isso? Ganha a pessoa que primeiro tem possibilidade de se formar e depois entrar no mercado de trabalho. Mas aqueles que começam a trabalhar aos 16 anos são os grandes prejudicados, porque vão trabalhar muito mais, vão contribuir com mais tempo, né? E terão outras regras trabalhistas que poderão inviabilizar, né, a sua aposentadoria, uma vida digna lá na sua velhice. Então, igualdade, uma reforma que ela trabalha a igualdade, que ela não seja uma reforma machista, né, que a mulher que tenha dupla, né, tarefa de trabalha, né, na empresa, trabalha no escritório e chega em casa, cuida da casa. Né? Isso não é considerado, ou mesmo, né, que hoje, né, uma mulher que destinou a sua vida toda à família, que ela tenha a sua pensão reduzida, que ela foi impedida de trabalhar, né, no mercado de trabalho e que cuidou do lar, cuidou dos filhos, mas que hoje ela tenha, né, essa reforma ela atinge um grande número de viúvas, né, porque ela diminui as pensões. Essa é uma reforma que eu penso onde, né, todos possam contribuir, né, de forma justa, e que tenhamos, né, uma diminuição ou fim, melhor dizendo, de todos os privilégios. Comecem fazendo uma reforma que corte os privilégios dos deputados federais. Comecem a fazer uma reforma que cortem, né, os privilégios dos militares. Que não entraram na reforma. Que não entraram aí na reforma. Contas, né? Comecem por aí, né? Comecem a cobrar os banqueiros que devem, que têm bilhões e bilhões de lucros por mês, que eles paguem as suas dívidas para a Previdência. E aqui o único que está pagando, né, esta reforma é a classe trabalhadora assalariada desse país. Então tá, vereadora, agradeço a sua participação, né? Pedir para o senhor, então, deixar um recado para os nossos telespectadores e a sua expectativa para a votação agora nos próximos dias em segundo turno da reforma. Eu tenho ficado triste às vezes, né, vendo trabalhadores defenderem a reforma da Previdência. Essa reforma, meus queridos, não é do nosso interesse. Ela só é do interesse da burguesia, das elites que dominam há muito tempo o nosso país. Então, acompanhem, mandem recado para os deputados federais através dos seus contatos. Né? O movimento sindical vem distribuindo muito material com os contatos dos deputados, dos senadores, no sentido de pressioná-los para que tomem vergonha na cara e votem com o povo, que não seja mais um golpe que o povo trabalhador vai levar. O primeiro que os deputados e senadores, o primeiro golpe que eles nos deram foi a reforma trabalhista. E o segundo golpe contra o povo está sendo dado agora. Então não permita isso, faça a sua parte, né? Reaja. Tá certo, muito obrigada. Esse foi o Tribuna Livre. No programa de hoje recebemos o vereador Enio Brizola para falar sobre reforma da Previdência. Voltamos em breve com mais um parlamentar falando sobre assuntos que estão em pauta na imprensa. Até o próximo programa.